Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na aula de hoje nós vamos estar falando acerca da transição para a sociedade feudal, e dentro desse tema, dessa transição, nós vamos estar tratando acerca das contribuições romanas. Então vamos lá. A transição da antiguidade para a Idade Média, ela é marcada por invasões bárbaras que aconteceram dentro do Império Romano e também é marcada por conta da crise do sistema escravista do Império Romano. Tá? Só que nós podemos olhar para essa transição por outras perspectivas também. Nós devemos perceber que entre os germânicos nós podemos notar a questão do individualismo como uma das bases para a sua cultura política. Então, essa transição, ela não pode ser apenas caracterizada pelas invasões bárbaras e também não pode ser apenas caracterizada pela crise no sistema escravista. Então, o Império Romano, essa transição da Antiguidade para a Idade Média, ela pode ser olhada a partir de outras perspectivas, como eu disse aqui para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos aqui para os povos, né, os germânicos, nós encontramos características dentro deles, desse povo bárbaro aqui também, que contribuiu para essa transição da Antiguidade para a Idade Média. Porque uma das características da Idade Média é a questão da individualização do ser, né, que nós falamos como um individualismo. E essa característica também estava presente dentro da cultura política dos germânicos, certo? Uma outra contribuição que nós podemos observar aqui é que, como eu disse para vocês no vídeo passado, nós encontramos aqui a expressão que era chamada de comitautos, né? Comitautos. O que era isso? Era um tipo de organização política temporária, certo? Que se empreendia que acontecia em tempo de guerra ou de algum tipo de conflito. Essa era uma característica do povo bárbaro, tá? Dos germânicos. Então, quando eles estavam em tempos de guerra ou de algum conflito, eles conclamavam o comitatus, tá? Que era essa questão aí, que era essa assembleia, né? Essa organização política temporária em tempos de conflito. Então, nesse acordo aqui do comitatus, eles tinham um chefe eleito, que era o chefe do grupo militar. Então, todos que estavam ali inseridos dentro dessa assembleia, eles prometiam defender os interesses de seus comandantes. Olha que coisa interessante. Essa questão da lealdade, certo? A lealdade. Então, esse tipo de relação social que está girando em torno da lealdade, que é uma característica germânica, tá? Esse tipo de relação social instituída pela lealdade, como eu falei aqui para vocês, ela influenciou, né, na criação das relações de servidão e sucerania, tá? A relação entre o sucerano e os seus vassalos, presentes na Idade Média, ela estava também ela girava em torno da lealdade, como também era aqui. Olha que interessante, a contribuição, né, dos povos bárbaros para a construção dessa relação de servidão entre a sucerania e a vassalagem na Idade Média. Tá? Nós encontramos também aqui a produção de riquezas, né, que era concentrada no uso de terras cultiváveis. Tá? Essa produção agrícola, o pastoreio, a caça, eram as principais atividades desenvolvidas na época. Por conta que eu disse para vocês que os povos bárbaros, eles eram seminômades, tá? O que isso significa? Eles não sabiam reaproveitar o solo. Eles ficavam lá até esgotar toda a fertilidade do solo e eles iam para outro lugar. Por isso que eles eram seminômades.
Então, como eles não sabiam manusear o solo, eles sabiam acerca da agricultura, mas não sabiam da fertilidade ao solo. Então, toda a atividade, né, da subsistência deles estava em torno do pastoreio e da caça. A lógica dessa produção, ela não era voltada para o acúmulo, como nós encontramos isso um pouco na Idade Média e também encontramos nos dias de hoje, né? Porque capitalismo é o quê? É acumular, tá? Então, essa lógica de produção não era voltada para o acúmulo, mas era voltada para a subsistência da produção local, né? Da população local, perdão. Então, assim, toda a força agrícola, tudo aquilo que eles produziam, eles não tinham essa ideia de acumular para poder vender ou assim por diante. Não. Era toda voltada para a população local. Isso é o quê? Uma espécie de individualismo coletivo. Parece redundante, mas não é. Tá? É um individualismo, é a preocupação com o indivíduo, que faz com que eles produzam o necessário para a subsistência da população local. Os germânicos, eles eram divididos entre guerreiros, homens livres, inferiores e escravos, tá? A sociedade germânica, ela era completamente desprovida de mecanismos capazes de permitir algum tipo de ascensão social. Então, ou seja, se uma pessoa nasceu escravo, tá? Escravo aqui. Se essa pessoa nasceu escravo, vai ser escravo para o resto da vida. Se essa pessoa nasceu fazendo parte desse grupo aqui de homens livres, vai ser homens livres para o resto da vida. Um escravo nunca vai conseguir ser um guerreiro, um escravo nunca vai conseguir ser um homem livre e muito menos um senhor, né? Então isso não essa era uma característica dessa sociedade, não permitia a ascensão social. Na sociedade medieval, essa mesma imobilidade de ascensão social, ela era justificada pela influência cultural e ideológica, exercida na igreja no interior dos feudos. Então a igreja, ela tinha o discurso de que o modo como eles estavam vivendo ali, seja como escravo, como homem livre, ou como senhor, ou como rei, assim por diante, o modo que eles estavam vivendo ali era algo que já havia sido premeditado por Deus, então eles deveriam aceitar aquela situação. Então nós encontramos aqui uma característica dos povos germânicos, né? Essa questão da inibição da ascensão social. Nós também encontramos isso na sociedade medieval. Nós também encontramos essa mesma imobilidade, né, dentro dos feudos, dentro das vilas romanas daquela época. Então, assim, e a igreja vinha com um discurso religioso para poder fazer com que a pessoa aceitasse a sua condição social, certo? Houve a crise agrícola promovida pela falta de escravos, também incentivou a divisão das grandes propriedades em vilas, né, que se dedicavam ao consumo local. Isso aqui ainda no finalzinho do Império Romano. Além disso, também, a desintegração das classes sociais romanas e a ruralização da população trouxeram à tona a formação de novos grupos sociais. Então, toda aquela pirâmide social que fazia parte da estrutura romana, aquilo foi desfeito. Tá? Já não existia mais a figura lá dos patrícios, não existia mais a figura dos clientes, não existia mais a figura dos escravos, né? E assim por diante. Um desses grupos sociais que foram nascendo ali no meio dessa nova estruturação agora, dessa forma, né? De domínio, dessa forma organizacional, nós encontramos aqui os colonos, que eles arrendavam as terras de um grande proprietário, esses colonos, eles arrendavam ali as terras e eles poderiam ser... Quem que eram esses colonos? A grande pergunta que a gente pode fazer aqui, quem que eram esses colonos? Os colonos, eles eram antigos escravos, eles eram os plebeus, eles eram os clientes que não poderiam mais se servir da assistência que eles tinham por serem amigos próximos, né, dos patrícios.
Então houve as invasões bárbaras, todo mundo migrou lá pro campo. Então mudou todo o sistema, a organização do Império Romano, né? Aqui começa a transição, certo? Que o tema central aqui é o quê? É a transição para a sociedade feudal. Então nós estamos de frente aqui com uma transição. Então, outras coisas que aqui aconteceram. A partir do entrecruzamento dessas características dos povos romanos e germânicos, o que nós temos aqui? Nós temos uma compreensão maior de como que a Idade Média e as práticas feudais se instituíram durante determinado período histórico. Então nós começamos a entender, né, o modo como eles viviam olhando para os romanos e para os germânicos. E esses traços predominantes do sistema feudal, eles foram consolidados a partir do século IX, tá? Entre o século X e o século XV, o predomínio do sistema feudal, ele perdeu espaço para outro conjunto de transformações que abriu porta para a formação das sociedades modernas. Então, com isso, nós finalizamos aqui essa parte, tá, dessa transição. E um forte abraço para vocês e até a próxima aula.